Nos Estados Unidos, os operadores da polícia recebem até 500 chamadas por dia. Algumas são emergências reais, mas um número chocante de pessoas liga por motivos absolutamente idiotas, seja por causa de fast food frio ou pela necessidade de fazer xixi. Bom, aqui estão algumas das razões mais estúpidas pelas quais as pessoas já chamaram a polícia. Dona Chata. Algumas pessoas chamaram a polícia por motivos bem mesquinhos, mas vai ser difícil você encontrar alguém mais mesquinho do que essa mulher aqui. This woman don't want to let a little girl sell some water. She calling police on an 8-year-old little girl. You can hide all you want. The whole world gonna see you, boo. Yeah, and illegally selling water without a permit? Yeah. On my property. It's not your property. Ela não gostou que uma garotinha de 8 anos estava vendendo água e decidiu chamar a polícia. Pode se esconder o quanto for, o mundo inteiro vai te ver. E vender água ilegalmente sem permissão? Nessa propriedade não. Isso aqui é invasão. No vídeo que viralizou, podemos ver Alison Ethel denunciando esse crime hediondo de uma garotinha de 8 anos vendendo garrafas de água sem permissão. Mas que escândalo. O vídeo foi feito pela prima mais velha da menina e rapidamente viralizou, causando uma reação massiva contra Alison, que a internet apelidou de Dona Chata. Com a onda de atenção, não demorou muito para que a identidade de Alison fosse revelada. Vários negócios com os quais ela estava prestes a trabalhar cortaram laços com ela, e sua reputação foi severamente afetada, com pessoas acusando suas ações de terem motivação racial. Alison negou isso, e numa entrevista posterior, disse que não havia ligado para a polícia, apenas fingiu que sim. Tá bom. Mesmo que seja verdade, isso não faz dela nem um pouco menos horrível. Bom, quanto à garotinha, descobriu-se que ela estava vendendo água para juntar dinheiro para uma viagem para Disneylândia. Bom, depois que o vídeo viralizou, um cidadão bondoso decidiu comprar 4 ingressos para ela e sua família. They know you want to go to Disneyland and they bought you 4 tickets to go. Pelo menos algo de bom saiu dessa bagunça. Mac mais procurado. Você não odeia quando sai do seu fast food local e descobre que a comida que você acabou de pegar tá fria? Mas será que isso é o suficiente para você ter que ligar para a polícia? Bom, foi exatamente isso que Anthony Sims, de 24 anos, fez. Em agosto de 2022, ele ligou para o número de emergência, após uma discussão com a equipe sobre ter recebido batatinhas frias. A polícia chegou ao que imaginavam ser um simples desentendimento de atendimento ao cliente e entrevistaram Anthony, assim como o proprietário do restaurante, e voltaram para o carro. Bom, até aí tudo bem, mas ao pesquisar o nome de Anthony na base de dados da polícia, eles fizeram uma descoberta surpreendente. Eles descobriram que o insatisfeito cliente tinha um mandado de prisão, e não era um crime qualquer. Estava relacionado a um caso de homicídio de 2018. Como é que é? E mesmo com isso, ele ligou para a polícia por causa de batatinhas fritas? Como estúpido alguém pode ser? Bom, depois de se recompor, o policial voltou ao restaurante para questionar Anthony. Mas o criminoso procurado começou a suspeitar de alguma coisa. Quando entregaram alguns documentos para ele, ele fugiu rapidamente. Mas não ia ser tão fácil assim. A polícia perseguiu. E com a ajudinha de um taser, Anthony foi rapidamente capturado e preso. O Sr. Sims foi acusado, mas os detalhes de seu julgamento ainda são desconhecidos. O que sabemos é que ele com certeza não está adorando tudo isso. Amor à primeira vista. Dizem que o amor faz as pessoas fazerem coisas estúpidas. Bom, essa é definitivamente a história dessa pessoa que decidiu usar o 911 para encontrar o seu par perfeito. 911, do you need paramedics or police? No, ma'am, I don't. I don't have an emergency. 2 police officers just left my house just now. Third. Can I get their names, please? Was it? Just the music turned down. He was the cutest cop I've seen in God knows how long. I just want to know his name. Mais cedo naquele dia, um policial do condado de Washington chegou à casa de Lorna Jean Dudash, após um vizinho ter feito uma queixa de barulho. Foi uma interação rápida, uma simples batida na porta e um aviso para diminuir o som. Mas apesar da natureza totalmente não romântica da conversa, algo claramente mexeu com Lorna. Depois que ele foi embora, ela esperou até ter certeza de que estava de volta à delegacia e, consumida pela paixão, ligou para o 911. Doesn't come very often a good-looking man comes at your doorstep. Do you need him to come back there? Oh, I'd like that, yeah. Why do you need him to come back there? Because I have an emergency. I'll think of something. He's cute. Office. Would you throw him back? I think they're partners. Throw him back my way, would you?
Ficou bem claro que o policial não está entendendo os sinais. Conforme a ligação continua, Lorna começa a ser um pouco mais honesta sobre a situação. Okay, and where is the noise? Honey, I'm just going to be honest with you, okay? I just thought he was cute. I'm 45 years old and I'd like to meet him again. But I don't know how to go about doing that without calling 911. Eu tenho que dar crédito a ela pela brutal honestidade, e de certa forma funcionou. O policial que ela estava de olho voltou. Só que não foi com flores e chocolate, e sim um par de algemas. Dudash foi presa por uso indevido da linha de emergência pelo próprio policial pelo qual ela se apaixonou. Uma ofensa punível com uma multa de até milhares de dólares e até um possível ano de prisão. Isso é o que eu chamo de uma tragédia romântica. Mas quer saber o que seria uma tragédia ainda pior? É você perder um dos nossos vídeos incríveis que postamos toda semana. Então, clique aqui nos botões de curtir e se inscrever, para que esse infortúnio nunca aconteça com você. Sentada acidental. Existe algo mais relaxante do que ficar de boa e jogar videogame com seus amigos? Bem, você pode pensar diferente se souber que isso pode acabar com uma arma apontada na sua cara. Infelizmente, foi justamente isso que aconteceu com Elijah Ciarrocchi, de 17 anos, em 2023. Durante uma partida acirrada de Rainbow Six Siege, Elijah ligou por acidente para a polícia. Ok, não é a pior coisa do mundo, mas as coisas ficaram bem feias quando o operador escutou o que ele estava dizendo para seus amigos pelo headset. Just try to kill 2 people. 911. I can't hear anything in the background other than just killed 2 people. And he's not, like, I hear him, mumbling, but... digamos que a polícia não leva homicídios em potencial na brincadeira. Por isso, os policiais de Kentucky correram para a casa de Elijah, prontos para o que imaginavam ser um confronto mortal. No entanto, encontraram um adolescente saindo de casa com um telefone em sua mão, tentando desesperadamente explicar o mal-entendido. Sem saber no que acreditar, os policiais revistaram e entraram na casa para verificar se estava tudo bem. No fim, eles acabaram encontrando uma coisa: o setup de jogos dos sonhos. Eu vou dar um desconto pro garoto dessa vez. Mas na próxima, eu aposto que ele vai deixar o telefone em cima da mesa enquanto joga. O rei do cringe. Os piadistas do YouTube. Ainda não encontrei um único que seja realmente engraçado, e não um idiota completo. Infelizmente, Jason Sid, ou melhor, King Sid, não mudou minha sorte. Conhecido por postar todo tipo de conteúdo absurdo para os seus 3 milhões de seguidores, Sid não é estranho à controvérsia. Mas em janeiro de 2022, ele postou seu vídeo mais estúpido até hoje. De um posto de gasolina, Jason e seus amigos ligaram para a polícia para denunciar uma suposta atividade suspeita. Drive. He has a black hoodie. He's keep going in and out. Like, people keep coming into the car and... Então, Sid e companhia se acomodaram no carro e aguardaram, com câmeras escondidas para filmar tudo o que acontecesse. Como era de se esperar, a polícia chegou ao local e logo começou a interrogar os youtubers. Todos os 3 passageiros deram respostas intencionalmente suspeitas, o que fez os policiais forçá-los a sair do veículo enquanto faziam a busca. Mas em vez de encontrarem algo ilegal, a polícia descobriu apenas um monte de latas de Coca-Cola. Mas que engraçado. Só que não. Os 3 jovens foram até liberados, mas um mês depois, o departamento de polícia de Coral Springs acusou Sid de uso indevido da linha de emergência. Maravilha! 4 policiais responderam a essa chamada e perderam mais de 45 minutos com a ligação falsa. Tempo no qual várias emergências reais ficaram pendentes. Eu adoraria dizer que o conteúdo de Jason melhorou desde o incidente, mas infelizmente isso não é verdade. Nenhuma boa ação. Um homem estava dirigindo pela rodovia 77 de Nebraska em março de 2023, quando de repente um carro apareceu em alta velocidade na direção errada. Em pânico, o homem quase foi atropelado, mas conseguiu desviar e fez a seguinte ligação. I'm on Highway 77 going north, and there's somebody that is on the wrong side of the road. And then did you see what color or type of vehicle it was? No, he had his brights on, man. He almost ran me off the road. A polícia se mobilizou rapidamente e foi para a rodovia procurar esse lunático. Enquanto isso, nosso amigo continuava conversando com os policiais sobre a experiência quase fatal que aconteceu com ele. Dude, he almost hit me, so I was like, holy... Mas então, algo totalmente inesperado aconteceu. O homem que fez a ligação viu as luzes piscando atrás dele e percebeu que estava sendo parado. Mas que tipo de injustiça era essa? Ele parou e um policial abriu a porta do carro. Acontece que o carro que ele viu indo para o lado contrário era o dele o tempo todo. Como assim? Depois de fazer o teste do bafômetro, a polícia descobriu que ele estava mais de 2 vezes acima do limite legal. Caramba!
Então esse imbecil não apenas ficou tão bêbado que não sabia de que lado da estrada ele estava, mas também ligou para a polícia contra si mesmo. Acho que não tem como ser mais burro que isso. Ajuda com a lição de casa. Pessoas em apuros podem usar palavras código ao telefone para tentar comunicar que precisam de ajuda, sem alertar quem está ao redor delas. Sem dúvida, foi isso que o operador pensou quando recebeu uma ligação que parecia ser de uma criança pequena. Yeah, I need some help. What's the matter? With my math. Was your mouth? No, it's my math. I have to do it. Will you help me? Sure. Where do you live? No, it's my math. Yeah, I know it. Where do you live, though? Ele está fazendo um bom trabalho mantendo a criança na linha, enquanto tenta obter o máximo de informações possível. No entanto, conforme a ligação continua, o operador começa a perceber que nesse caso não existem palavras código. How old are you? I'm only 4. 4? Yeah. Pois é, a criança realmente ligou para a polícia, pedindo ajuda com a lição de casa de matemática. Eu não vou julgar muito ele, afinal, tem apenas 4 anos de idade. Algo me diz que a mãe aprendeu uma lição valiosa sobre deixar a criança sozinha com o telefone na mão. Os não tão suspeitos comuns. Ser um criminoso não é fácil, sempre olhando por cima do ombro, constantemente em alerta, sabendo que a qualquer momento a polícia pode aparecer do nada. Bem, parece que para esses dois aspirantes a criminosos, o estresse foi demais, e eles precisaram chamar os homens de azul. Hi, we're the two dumbasses that got caught trying to bring some stuff through your border, and all your cops are just driving around us like a bunch of jackwagons. I just really would like you guys to end it. If you could help me out with that, we would like to get on with it. You got caught doing what? Leland Ayala Doliente e Holland Sword se entregaram por transportar alguns quilinhos de ervas finas de Las Vegas para Idaho. Só que a polícia não estava atrás deles. O par claramente havia ficado meio doidão com o próprio suprimento e ficou tão paranoico que achou que já haviam sido descobertos. Do you guys have any guns or weapons or anything on you at all? We don't have any of that sort with us. Just a bunch of snacks and stuff. So. Alright. Nenhuma arma foi encontrada, apenas alguns lanches. Até o operador não conseguiu parar de rir. Quando a polícia chegou, os dois homens já estavam com as mãos atrás da cabeça e se entregando sem resistência. Sword foi sentenciado a 5 anos de liberdade condicional e 30 dias de prisão, enquanto Ayala Doliente foi sentenciada a 8 anos de prisão. Sua pena foi aumentada de apenas 1 ano e meio porque, adivinha só, ele testou positivo para substâncias ilícitas no dia da sentença. Mas que idiota. Neve não. Ver crianças roubando bugigangas nos quintais das pessoas é até normal. Mas eu não acho que isso é motivo suficiente para essa mulher britânica chamar os serviços de emergência e relatar como roubo. Hello, I need the police, please. Okay, what's happening? Well, what happened was there's been a theft from outside my house. Okay, when did this occur? Well, I'm not sure exactly because I ain't been out to check on him for about 5 hours. But I went out about 5 minutes ago to have a fag, and he's gone. So it could be in the last 5 hours. But I know there's CCTV up this road. Who's gone, sorry? It's my snowman. Right, your snowman's been stolen. Yeah. Um boneco de neve? Ela não pensou que, sabe, poderia ter derretido? Cara, se isso não for uma piada, eu realmente não tenho palavras. Vamos pelo menos ouvir o que ela tem a dizer. He had 2 of my teaspoons in his arms and money on his face. I'm not being funny. I know it's only a snowman, but I thought it'd be fine. What with it being icy and that, people ain't been walking up and down the road. It ain't a nice road, but at the end of the day, you don't expect someone to nick your snowman, do you know what I mean? É, que desperdício de tempo da polícia. Embora eu até entenda, no inverno passado, roubaram meu boneco de neve e não passa um dia sem que eu me pergunte onde é que ele está. A farsa da transmissão ao vivo. Infelizmente, nem todo mundo liga para a polícia com boas intenções, algo que Ashton Connor Garcia, de 21 anos, sabe muito bem. De junho de 2022 a março de 2023, Garcia foi um usuário regular de um fórum online centrado em fazer chamadas falsas de emergência. E não só isso, mas ele também transmitia ao vivo essas chamadas falsas, usando plataformas online como o Discord. Evident Police Service, how can I help you? Oh my God, finally, it wasn't working. My mom, she's dying. I accidentally shot her.
Uau, que coisa horrível para ficar brincando. Mas essa é só uma das dezenas de chamadas falsas que Garcia fez pelos Estados Unidos e Canadá. A maioria com uma natureza igualmente violenta. As chamadas eram feitas para gerar uma resposta imediata da polícia, que chegava nos locais que Garcia informava, apenas para encontrar famílias inocentes e confusas que não sabiam de nada. Garcia ainda zombava dos operadores de despacho depois que a farsa era descoberta, tudo por diversão para seus espectadores. You're doing threats that are terroristic and that they can go beyond the borders of Canada, is what I'm telling you. Wild, I'm a terrorist. You're right, I am. Okay. Por ironia do destino, foram algumas dessas mesmas pessoas que o denunciaram, depois de uma dica anônima que levou o FBI até o Discord de Garcia. O falsificador de chamadas foi preso em março de 2023 e sentenciado a 3 anos de prisão por acusações federais de extorsão e assédio. Considerando o medo que ele causou e o tempo da polícia desperdiçado, na minha opinião, 3 anos não é nada. Vamos torcer para que isso sirva como uma lição para ele. O policial que salvou o Natal. A temporada de festas pode ser um período estressante do ano por muitos motivos. E isso vale ainda mais para os operadores da polícia. Um despachante se lembrou do dia em que uma mulher ligou às 6h30 da manhã de Natal. Ela falou com uma voz ofegante e desesperada, pedindo ajuda, e o despachante fez o seu melhor para acalmá-la e descobrir qual era a emergência. Foi então que ela disse que não sabia como tirar o molho de cranberry da lata sem que saísse em pedaços. Ah, claro, mas que emergência! Caramba, o que tem de errado com as pessoas? Sempre prestativo, o policial disse para que tentasse abrir do outro lado e deslizar para um prato. E enquanto isso resolveu sua emergência com o molho de cranberry, uma emergência muito mais séria surgiu quando um policial apareceu em sua porta mais tarde para ensinar a ela como realmente se usa a linha de emergência. Primeiro contato. Você já viu algo inexplicável flutuando no céu noturno? Algo que faz você questionar se realmente estamos sozinhos no universo? Se sim, talvez você entenda como esse homem de Hertfordshire, na Inglaterra, se sentiu quando ligou para o serviço de emergência para relatar o que parecia ser um avistamento extraterrestre. Caller, you're through to the police. What's your emergency, please? No, it's not an emergency per se, but there's something flying over our house. It's coming towards me now, enormous lights blazing, I don't know what the hell it is. Well, I see these big bright lights floating in the sky, they're coming towards me. I'm in Canterbury Way, Stevenage. I don't know what the hell it is, not an airplane, because it's hovering. I don't know what it is. Uau, uma grande nave estranha pairando no céu? Mas que bizarro, o que poderia ser? O operador disse que anotaria o relatório e encerrou a chamada. Agora, se essa história tivesse terminado aí, teria sido apenas mais um avistamento não resolvido de alienígenas. Mas as coisas tomaram um rumo inesperado quando o homem ligou mais uma vez, dessa vez com uma confissão chocante. I thought I saw something that was really strange, and it wasn't actually. Right, do you know what? Because I just spoke to you myself. Do you know what it was then, or? Well, you won't believe this. You won't believe it. It's a moon. Caramba, o operador realmente não pareceu se impressionar muito com isso. Right, okay, I'll log that down, okay, but we're really busy. I'm terribly sorry, I'm terribly sorry. Okay, thanks, goodbye. Mas como é que pode? Todo mundo já viu a luz o suficiente para saber que não é um alienígena. Respira, fé na humanidade, respira. Saia do meu quintal. Durante um pergunte qualquer coisa no Reddit, um ex-policial se lembrou de uma chamada de despacho particularmente irritante que recebeu. Respondendo a um homem que alegou que uma pessoa estava invadindo sua propriedade, o policial chegou à sua casa. No entanto, quando pediu mais detalhes, o ex-diretor de escola primária de 50 e poucos anos revelou que o suposto invasor era apenas uma criança de 3 anos do vizinho. O quê? A criança estava brincando em seu jardim, e em resposta o ex-diretor exigiu que fosse punida ao máximo pela lei? Ai meu Deus, não é surpresa que o policial tenha se recusado a agir. O velho diretor estraga prazeres ficou furioso e registrou uma reclamação formal contra a polícia, mas foi rapidamente rejeitada. Eu não consigo nem imaginar como seria estudar na escola desse cara. Entrevista macabra. Em 7 de abril de 2023, em Macon, Georgia, uma operadora da polícia recebeu uma chamada aterrorizante. Uma mulher estava se escondendo no banheiro do McDonald's, alegando que um homem estava mantendo 5 pessoas reféns com uma arma. Sem perder tempo, os policiais interrogaram os funcionários sobre um possível atirador, mas ninguém fazia ideia do que eles estavam falando.
Claramente, algum brincalhão achou que seria engraçado fazer uma falsa emergência para a polícia. Mas por que um McDonald's aleatório? A não ser que a chamada tenha vindo de dentro do restaurante. A polícia conduziu uma investigação e logo encontrou Tiara Everett, de 18 anos, que havia chegado para uma entrevista mais cedo naquele dia e estava agindo de maneira suspeita. A polícia confiscou seu telefone e determinou que, sim, a chamada para a polícia havia sido feita a partir dele, poucos minutos antes. Então, o que aconteceu? Bom, parece que Tiara foi pressionada pelos pais a arranjar um emprego, mas em vez de tentar de verdade, ela inventou uma história sobre um atirador para escapar da entrevista. Cara, dá pra ser mais preguiçoso que isso? E mais estúpido? Em vez de sair com um emprego, a adolescente saiu algemada e mais tarde acusada de falsa comunicação de crime e conduta ilícita. Isso é o que eu chamo de karma. Intervalo de emergência no banheiro. Não há nada mais estressante do que quando a natureza chama no pior momento. Mas a última coisa que você devia fazer é, sabe, ligar pra polícia. Bem, um cara de Ontário estava preso no trânsito quando pensou que seria exatamente a ação correta a se tomar. Okay. You have the police. Where is the emergency? Actually, the thing is that I have to pee and these guys are not moving. You have to pee. Yeah. This is your emergency that you have to pee? Yeah. And how are the police going to help you urinate? I have to pee, man. And But I'm not sure what you'd like me to do that you have to urinate. I can't help you with that. I am disconnecting. Thanks. Bye. Agora, o que ele esperava como resposta? Eu não sei. Mas ele realmente achou que a polícia ia mandar uns carros de patrulha para abrir um caminho para ele ir pro banheiro mais próximo? Talvez no futuro eles possam criar uma faixa especial para esse tipo de situação. Só podemos esperar que o desesperado tenha encontrado uma garrafinha no carro. A diretora maluca. Se você achou que já tinha visto fiascos o bastante relacionados com o xixi, pense de novo. A doutora Ellen Glickman, diretora da Kent University, se meteu em uma grande encrenca depois de ligar para a polícia às 10h30 da noite pedindo ajuda para entrar em sua própria universidade. 911, where's your emergency? I'm at Kent State University. I need to get into my building, please. Okay. Is this an emergency? Can you look up the non-emergency number? It's a non-emergency. I need to get into my building, please. Okay. I need you to look up the non-emergency number and contact the Kent State University Police I need to get into my building, please. Ela parece ser uma mulher muito legal e nada arrogante, né? Bom, os policiais chegaram do lado de fora da universidade e conversaram com a diretora. Glickman explicou que acabara de sair de uma cerimônia de formatura e não conseguiu entrar no banheiro da universidade, apesar de ter uma chave mestra. Mas enquanto ela falava, os policiais sentiram o cheiro de álcool nela. Isso, combinado com sua aparente incapacidade de usar o sistema de cartão-chave, fez com que ficassem suspeitos sobre a capacidade de Glickman de dirigir de forma segura para casa. Então pediram que ela chamasse alguém para buscá-la. Uma ideia que claramente não agradou nada. Do you have someone you could call? I do. My husband. Okay. Do you want to go pee first and start working on calling him? No, I don't. This is not okay. What's not okay? That you're going to call my husband. No, you're going to call him. Durante toda a interação, Glickman foi rude com os policiais e se recusou a organizar um transporte alternativo. Segundo ela, possuir um Tesla significava que tudo bem dirigir sob a influência. Cara, insuportável não parece ser uma palavra forte o suficiente. Eventualmente, os policiais prenderam Glickman e a diretora carrancuda foi levada para a delegacia e acusada de conduta desordeira por intoxicação. Felizmente para ela, as acusações foram depois retiradas, mas foi forçada a completar 10 horas de serviço comunitário. Eu queria muito ter visto a cara dela enquanto ela recolhia o lixo. Creme contaminado. Eu adoro sorvete. O som do caminhão tocando sua musiquinha pela rua é uma das minhas memórias de infância mais marcantes. Mas esse próximo fã de sorvete ficou muito desapontado com sua compra. Então fez a única coisa lógica. Ligou para a polícia. Just police. What's happened? Oh, it's not an emergency, but there's an ice cream man, and I found a fly in my ice cream that he sold me, and Sorry? He sold me an ice cream, and I found a fly in it, a dead fly, and he's selling crisps from a multi-pack. You've told 999 to tell me that. Pera aí, uma mosca morta e distribuição duvidosa de batatinhas fritas? Esse cara tem um ponto, né? Não, é claro que não. Primeiro, a mosca provavelmente entrou no sorvete depois de já ter sido servida. Por outro lado, não há como aplicar lógica aqui. Claramente, ele não tem a menor ideia do que está fazendo. Probleminha com a trava.
Ok, já vimos muitas razões extremamente estúpidas para ligar para a polícia. Mas ficar trancado dentro do seu carro superaquecido não pode ser uma delas, certo? Bom, foi isso que essa mulher de Orlando pensou em 2009. What's the emergency? Hi, I'm at the corner of Pleasant Hill and John Young Parkway. I'm in a Walgreens parking lot, and my car will not start. I'm locked inside my car. I cannot open my car. I can't get the windows down. Nothing electrical works. And it's getting very hot in here, and I'm not feeling well. Coisas estressantes. Isso até que o oficial do despacho sugere fazer o que a maioria de nós teria considerado muito antes de discar para o 911. Are you able to pull the lock up on the door and open the door? You should be able to just pull the lock up even if it's electrical. I've tried it. Oh, okay. All right, I got that going. Okay. So are you able to get out of the car now? Yes, I got the door open. Okay. Meu Deus, é isso mesmo. Essa mulher com certeza merece estar nesse vídeo. Por favor, use pelo menos alguns neurônios antes de recorrer aos serviços de emergência. O domador de jacarés. Robert Collin atingiu o status lendário de Homem da Flórida ao pegar um jacaré selvagem usando apenas uma corda de nylon. O homem de 71 anos ligou para a polícia logo depois de capturar o jacaré adulto fora de um canal e amarrá-lo em um corrimão próximo. Mas por que raios ele capturou um animal perigoso em primeiro lugar? Bem, quando a polícia chegou, Colin explicou que costumava visitar o canal para alimentar as tartarugas, uma atividade saudável que ele alegou ser uma terapia para sua condição cardíaca. Acontece que nos últimos 3 anos, o jacaré em questão começou a devorar as tartarugas. Depois que o controle de animais não tomou nenhuma providência, Colin decidiu que era hora de agir e laçou o réptil. Em vez de uma festa por suas ações, no entanto, Colin foi rapidamente preso e acusado de ferir o jacaré, que infelizmente teve que ser eutanasiado. Eu não sou o maior fã de jacarés, mas saber que um deles morreu por causa da estupidez de alguém, isso me faz ferver de raiva. Não toque na minha neve. Ao longo de muitos anos em que estudei o comportamento humano, eu aprendi uma coisa: nunca subestime o potencial de ignorância de uma pessoa. Veja essa senhora idosa de Illinois, que ameaçou ligar para a polícia depois de ver 2 homens fazendo uma limpeza da neve na calçada em frente à sua casa. So you mad because we cleaned off your sidewalk? Don't trespass that line. I don't need anything. We're helping you. We're like, you mad because we cleaned off your sidewalk? Deveria ser um conhecimento comum que a calçada é propriedade pública, e limpar a neve para outras pessoas é geralmente visto como um ato de bondade. Por algum motivo, porém, essa mulher ficou furiosa com a dupla prestativa e ainda começou a jogar neve de volta na calçada. Em um segundo vídeo, vemos que a polícia chegou, mas depois que a situação foi explicada, não foram feitas acusações. Se me perguntarem, essa mulher deveria ser processada por desperdiçar o tempo da polícia e por ser uma pessoa horrível. O desabafo da parada de trânsito. Um policial comum lida com centenas de paradas de trânsito ao longo de sua carreira, mas poucas foram tão exaustivas quanto esse encontro com um homem que foi parado na Flórida, em março de 2021. Inicialmente parado por uma luz traseira quebrada, os policiais logo descobriram que o motorista não tinha documentação do caminhão e que o registro estava vencido há 10 anos. Meio suspeito, não é? Mas as coisas estavam prestes a ficar bem piores. De acordo com a lei da Flórida, é uma infração criminal dirigir um veículo com registro vencido. Portanto, a polícia tinha o direito de reter o veículo. Well, because I'm going to tow the car, because it hasn't been registered in 10 years. So I'm trying to be civil with you and asking you to step out. Apesar da fraqueza de seu caso, o motorista parecia determinado a brigar com os policiais durante cada etapa do processo. I've been very nice with you. You've been nothing but attitude-y since I pulled you over. You ruined my night. Eventualmente, ele sai, mas isso não acalmou ele. Off the road. This truck has not been registered or renewed in 10 years. What would it hurt you if I pulled it off the road? I'm telling you straight up, I've had issues with you guys, and you guys aren't my friends. And I'm going to tell you right now, she's not nice. Sim, eles não estão lá para serem legais, amigo. Onde esse cara comete o maior erro, no entanto, é se recusar a assinar a citação criminal para o veículo. Uma infração que pode levar à prisão. Enfim, o momento que você estava esperando. Ele chama a polícia. Adivinha só? Para ele mesmo. O que deu incrivelmente errado quando eles decidiram agir. Why are you arresting me? Why? Put your hands behind your back now. God, I'm not resisting.
I'm not resisting. Após ser preso e acusado, o homem se declarou culpado por não ter seguro e foi forçado a pagar uma multa de $353, além das taxas de reboque. Todas as outras acusações, incluindo o uso indevido da linha, foram retiradas. Parece que ele se livrou fácil e sem ter um aneurisma. Impressionante. Peraí, o quê? Já acabou o vídeo? Puxa vida. Bom, antes de você ir, diz aí pra mim nos comentários qual dessas chamadas pra polícia você achou a mais idiota de todas. Eu adoraria saber. Muito obrigado por assistir e até a próxima.